estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sara Ribeiro, de Matemática. Hoje vamos aprender um pouco sobre comparar frações. Tenho certeza que será uma aula muito divertida. Antes de começar, vou passar algumas informações aos professores e às professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula foi planejada para o 7º ano do ensino fundamental, anos finais. Trabalhe a habilidade comparar e ordenar frações associadas a ideias de partes de inteiros, resultado da divisão, razão e operador. E tem os objetivos de comparar e ordenar frações. Não se esqueça, agora você pode marcar a sua presença aqui nas aulas da TV. Para isso, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marcar sua presença. Agora que já passei as informações, vamos começar? Você já percebeu como as frações fazem parte do nosso dia a dia? Você pode encontrar fração em uma receita de bolo, quando, por exemplo, é preciso adicionar 3/4 de xícara. Ou é possível encontrar frações na hora de dividir uma conta, por exemplo, em que cada um deve pagar 1/3 da conta. Também é possível encontrar quando você sai para comer pizza com os amigos e descobre que cada um vai poder comer 2/6 da pizza. Viu só como ele está presente em diversas situações? Vamos relembrar com mais detalhes o que é uma fração. A palavra fração vem do latim fractus e significa partido, dividido. É composta por um traço que representa uma divisão. Temos também um número que fica na parte superior desse traço e é chamado de numerador, e outro número que fica na parte inferior e é chamado de denominador. O denominador é um termo da fração que indica o número de partes em que o inteiro será dividido. Já o numerador indica o número de partes que será usada dessa quantidade que acabou de ser dividida. Vamos ver um exemplo. Pedro dividiu uma pizza em 8 fatias e comeu apenas um pedaço. Vamos montar a fração que indica a quantidade que Pedro comeu. 8 vai ser o nosso denominador, já que a pizza foi dividida em 8 partes. E 1 vai ser o nosso numerador, pois indica a quantidade de fatias que foram comidas. Logo, a fração é 1/8. Agora, eu quero que você imagine uma situação comigo. Dona Joana deu uma barra de chocolate para cada um de seus 3 netos. Todas as barras são do mesmo tamanho. Olha só a quantidade que cada um já comeu. Pedro já comeu 2/8 da barra. Sofia comeu 1/4 da barra. E Lara disse que havia comido 3/4 da barra de chocolate. Vamos representar usando um desenho quanto cada um comeu? Para isso, vamos desenhar uma barra de chocolate para cada neto. Lembrando que as barras são do mesmo tamanho. A barra de Pedro vai ser dividida em 8 pedaços, como indica o denominador da fração. A de Sofia em 4 pedaços. E a de Lara também vai ser dividida em 4 pedaços. Agora, precisamos colorir a quantidade que cada um já comeu. Para isso, temos que observar o numerador. Como Pedro comeu 2/8, vamos colorir 2 pedaços. Sofia comeu 1/4, então pintamos 1 pedaço. E Lara comeu 3/4, por isso pintamos 3 quadradinhos. Olhando para a nossa representação pronta, conseguimos descobrir várias coisas, como, por exemplo, qual dos 3 netos já comeu mais chocolate? Você sabe me dizer quem foi? Pense aí! E aí, conseguiu? Se você disse que foi a Lara, você acertou! Quando olhamos para a barra de Pedro e Sofia, descobrimos que eles comeram a mesma quantidade, não é mesmo? Mas por que será que isso aconteceu?
já que um comeu 2/8 e outro comeu 1/4. Isso aconteceu porque 2/8 e 1/4 são frações equivalentes, ou seja, frações que representam a mesma quantidade do inteiro. Vamos fazer uma atividade para colocar em prática o que aprendemos até aqui? Maria estava fazendo as atividades de matemática e estava com dificuldade de encontrar uma fração equivalente a 4/5. Ela sabia que sua representação em desenho é essa que aparece na TV. Vamos ajudar Maria a descobrir qual é a fração equivalente? Para facilitar, faça a representação das frações em desenho. Veja que 4/4 ocupa a parte toda do inteiro, ou seja, é o próprio inteiro. Percebemos que 4/4 ou 1 inteiro não é equivalente a 4/5. Letra B. 3/5 é equivalente a 4/5? Pelas representações que 3/5 não é equivalente a 4/5, pois não correspondem à mesma parte do inteiro. Letra C. 8/10 é equivalente a 4/5? Vemos pelas representações que as frações ocupam a mesma parte do inteiro, logo, são frações equivalentes. Então, 8/10 é equivalente a 4/5. Vamos imaginar outra situação. Clara saiu para comer pizza com seu amigo. Observe as frações que indicam quanto cada um comeu. Bernardo comeu 3/4 e Clara comeu 1/4. Qual deles comeu mais pizza? Para responder essa pergunta, vamos precisar comparar as frações. E para fazer essa comparação, vamos usar os símbolos de igual, maior que e menor que. Observando as representações em desenho, descobrimos que 3/4 é maior do que 1/4, ou seja, Bernardo comeu mais pizza do que Clara. Com isso, descobrimos que, para comparar frações com o mesmo denominador, temos que observar o numerador das frações que vamos comparar. A fração menor é aquela com o menor numerador, como, por exemplo, 3/5 é menor do que 4/5, já que a primeira tem um numerador menor. Antes de continuar, eu quero saber, você já marcou sua presença? Se ainda não, aponte seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marque sua presença. Vamos praticar? Número 1. Utilize os sinais de maior, menor ou igual para comparar as frações. Letra A. 3/7 e 2/7. Observe que os denominadores são iguais. Então, vamos comparar os numeradores. 3 é maior do que 2. Então, 3/7 é maior do que 2/7. Letra B. 6/23 e 2/23.
iguais, vamos comparar os numeradores. 6 é maior do que 2. Então, 6/23 é maior do que 2/23. Vamos imaginar a seguinte situação. Lembra da dona Joana? Ela também ganhou uma barra de chocolate igual a dos netos e contou para eles que comeu 2/5 da sua barra. Lara, que havia comido 3/4 da sua barra, disse que sua avó comeu mais chocolate do que ela. Ela estava certa? Quem comeu mais chocolate? Dona Joana ou Lara? Observe que agora as frações que estamos comparando têm denominadores diferentes. Em uma, o denominador é 5 e na outra, o denominador é 4. Vamos aprender como fazemos para comparar frações com denominadores diferentes. Temos duas frações com denominadores diferentes. Para isso, devemos torná-las frações com o mesmo denominador, ou seja, encontrar frações equivalentes a cada uma dessas e que tenham o mesmo denominador. Então, primeiro vamos encontrar o múltiplo comum dos denominadores 4 e 5. Lembrando que múltiplo é resultado da multiplicação. Para encontrar um múltiplo comum, basta multiplicar os números, ou seja, 4 vezes 5, que é igual a 20. Agora, que já sabemos qual é o múltiplo comum, vamos transformar nossas frações para as frações equivalentes. O novo denominador da nossa fração será 20. Vamos observar a primeira fração. Olhando para o denominador, descobrimos que multiplicamos ele por 4 para chegar em 20. Então, precisamos fazer a mesma coisa com o numerador. Multiplicando também o numerador por 4, encontramos 8. Então, nossa fração equivalente é 8/20. Vamos transformar a segunda fração. Ao observar o denominador, descobrimos que ele foi multiplicado por 5. Por isso, vamos fazer a mesma coisa com o nosso numerador. Multiplicando também o numerador por 5, encontramos 15. Então, a nossa fração equivalente é 15/20. Agora, temos duas frações com o mesmo denominador, 8/20 e 15/20. Então, vamos observar o numerador. Sabemos que 8 é menor do que 15. Assim, 8/20 é menor do que 15/20, ou seja, 2/5 é menor do que 3/4. Dona Joana, então, comeu menos chocolate que Lara. Quer ver outra maneira rápida de comparar frações de denominadores diferentes? Esse método que vou te apresentar agora é uma simplificação do que vimos anteriormente. Primeiro, vamos multiplicar o denominador de uma fração pelo numerador da outra fração e anotar o resultado. Veja só, 2 vezes 4 é igual a 8 e 5 vezes 3 é igual a 15. Qual é maior, 8 ou 15? Sabemos que 15 é maior do que 8. Assim, 2/5 é menor do que 3/4. Veja o que encontramos o mesmo resultado que anteriormente. Vamos praticar? Utilize os sinais de maior, menor ou igual para comparar as frações. Letra A, meio e 2/3. Primeiro, vamos multiplicar o denominador de uma pelo numerador da outra e anotar o resultado. 1 vezes 3 é igual a 3 e 2 vezes 2 é igual a 4. Sabemos que 3 é menor do que 4. Logo, meio é menor do que 2/3. Letra B, 4/5 e 8/10.
multiplicar o denominador de uma fração pelo numerador da outra e anotar o resultado. Veja, 4 vezes 10 igual a 40 e 8 vezes 5 igual a 40. Vemos que 40 é igual a 40, ou seja, as frações 4 quintos e 8 décimos são frações equivalentes, ou seja, ocupam a mesma parte do inteiro. É a última chamada para a lista de presença, hein? Se você ainda não marcou a sua presença, aponte o seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela. Nossa aula está chegando ao fim. Hoje aprendemos muito sobre comparar frações. Vamos relembrar? Frações equivalentes são frações que representam a mesma quantidade do inteiro. Podemos comparar as frações utilizando os símbolos maior, menor ou igual. Ao comparar duas frações de igual denominador, a menor fração será aquela que tem o menor numerador. Já para comparar duas frações com denominadores diferentes, devemos transformá-las em frações com o mesmo denominador. E para isso, precisamos encontrar frações equivalentes a frações que estiverem sendo comparadas. Que tal colocar em prática o que aprendemos na aula? Identifique duas frações em algum lugar ou situação do seu dia a dia e compare essas frações utilizando os sinais de igual, maior ou menor. Compartilhe com a gente o que você encontrou. É só apontar o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e enviar a atividade. A aula de hoje chegou ao fim, mas não se esqueça, mesmo distantes, estamos juntos!